gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial para nós católicos, mas também para todo mundo, que é este grande presente que o Senhor nos deu, que é o papado, né? Entender essa dimensão do porquê que nós temos um papa, porquê que nós temos uma liderança religiosa, enquanto outras denominações muitas vezes não têm também essa questão, né, de ter ali uma referência religiosa, e por que nós católicos temos também essa dimensão do Papa, como que ela funciona. Então nós vamos falar um pouquinho sobre este presente de Deus para a nossa vida, que é o Papa. Lá no vídeo Creio na Igreja Católica, que tem lá no nosso canal, eu falo um pouquinho sobre a fundação da Igreja Católica, a dimensão de tradição apostólica. Então eu não vou repetir aquelas informações que estão lá. Então eu convido você a assistir este vídeo para poder também complementar com essas informações que nós vamos falar aqui hoje. Mas só para a gente recapitular alguns conceitos, né, sobre a questão do Papa. Primeiramente, né, gente, em toda a história da salvação, se a gente for pegar a Bíblia e analisá-la, sempre Deus, ele institui um líder religioso, um porta-voz, e apenas um. Nós vemos isso, né, no caso de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, tantos, né, do Antigo Testamento que eram essas lideranças, este porta-voz de Deus na terra. E também o Senhor, ele institui um porta-voz também para a nova aliança. E nós vemos essa fundação lá em São Pedro, em Mateus 16, o versículo 17 ao 19, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então nós vemos então que quando Deus foi instituir a sua igreja, edificar a sua casa, ele fez isso sobre Pedro, a primazia em Pedro. E como nós analisamos, recapitulando lá no vídeo da Igreja Católica, houve a mudança do nome, né, de Simão para Pedro. E sempre na Sagrada Escritura, quando há essa mudança de nome, é porque o Senhor também está mudando ali uma função, uma missão para aquela nova realidade, né? Então, por exemplo, ali era Simão, que significava uma pessoa inconstante, né? Algo ali que fosse mutável, para Pedro, que vem de pedra, né? De Kéfas. Significa justamente esta rocha, fortaleza. E quando, né, nós vamos analisar biblicamente, o Kéfas é usado tanto para a pedra, né? Tu és pedra, Pedro, e sobre esta pedra. Então, tu és Kéfas e sobre esta Kéfas. Usa o mesmo nome para mostrar que é sobre Pedro mesmo que é edificar ali a igreja de Jesus Cristo, que é uma só. E então Deus confere a São Pedro as chaves. E essas chaves também trazem com si 3 munos, que nós chamamos, que é conferida também ao Papa, né, mas que também é pelo bispo, que nós vamos ver mais para frente, que o bispo, ele é a figura do Papa na nossa diocese, nas nossas realidades. Então o bispo, ele é a presença do Papa para nós. Mas este munus, né, que vem do sacramento da ordem, que vem dessas chaves, que é o munus de ensinar, governar e santificar a igreja. Nós vemos, né, Jesus já ressuscitado, conversando com São Pedro em João 21, do versículo 15 ao 17, perguntando se ele o amava, né? Então Jesus perguntou para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Depois ele pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, Jesus, eu te amo. E aí Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. Quando nós vamos olhar biblicamente na exegese, na origem da palavra, na etimologia, nós vemos que ali no grego foi utilizado a palavra bosque, né? Que é este apacenta as minhas ovelhas. Foi usada a palavra bosque no apacentar, que vem com essa conotação, que é ensinar, corrigir, ou seja, ali o munus do ensino.
Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste, né? Porque ele pensa assim, será que aconteceu? Porque eu tô falando que eu amo Jesus, né? Que eu amo ele, né? E fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, né? Falando aquela confissão mesmo ali, daquele amor que ele tinha por Deus. E aí usa-se uma outra palavra para o apacenta as minhas ovelhas, né? Jesus fala poimene, que significa realmente chefiar, pastorear, né? Colocar Pedro, né, como aquele que vai ali ter essa custódia do povo de Deus. E na Bíblia nós também vemos que já existem prefigurações sobre este dar as chaves, né, desta realidade espiritual a alguém, como nós vemos lá em Apocalipse 3:7, né? Aquele que tem a chave de Davi, né? Jesus, ele tem a chave de Davi. E Jesus diz, né, para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Então Jesus tem a chave e ele dá também a São Pedro. E lá em Isaías 22, do versículo 20 ao 22, tem uma profecia que diz assim: e será naquele dia que chamarei a meu servo Eliassim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da túnica, cinjo-lo-ei com teu cinto, entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E é muito interessante porque este nome Eliassim, né, significa Deus estabelecerá, dando as chaves para alguém como um pai, né? Que aí vem também o porquê do Papa, né? O porquê que este nome é um nome afetuoso que vem de pai, né? Ou seja, o Papa Francisco, que é o nosso Papa, é como se fosse o Pai Francisco. E é muito interessante essa dimensão das chaves, que este é o símbolo do Vaticano, né? Que são aquelas duas chaves, que é uma dourada e uma prata, ou seja, uma é a questão do ligar o céu, outra é ligar a terra, né? A prata ligar a terra, o dourado ligar o céu. E também ali a mitra, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, que tem 3 faixas, né? Essas 3 faixas simbolizam justamente esses 3 munos, do ensino, de santificar e de governar a igreja. E em cima tem a cruz, né? Porque tudo está sobre a cruz de Cristo. Vamos entender um pouquinho só rapidamente essa questão do sacramento da ordem. O sacramento da ordem é um sacramento da igreja que faz com que toda a ação sacramental ela se estenda na história e não fique só naquela realidade histórica, né? Ah, não, Jesus morreu, ressuscitou e pronto, agora vida que segue. Não, ele inaugura, ele instala toda essa dimensão sacramental, né, da economia, da salvação, que será até a segunda vinda de Jesus, que é a forma como nós estamos, né, presos à videira, né? Quando nós estamos juntos a Jesus, nós estamos, né, com a vida sacramental. E o sacramento da ordem, ele tem 3 graus, que é o diaconato, que são aquelas pessoas ali que se consagram ao serviço da igreja. Eles têm ali questões específicas, como proclamar a paz, proclamar a boa nova, pode administrar o sacramento do batismo, do matrimônio, abençoar, né, a água benta, né, proclamar bênçãos. Então tem ali uma realidade, né, que são os diáconos. Depois vem os presbíteros, os sacerdotes, que, né, ali realmente podem, né, fazer o sacramento da confissão, da Eucaristia, unção dos enfermos, toda a dimensão mesmo sacramental. Estes munos também se aplicam também ao padre. E depois o episcopado, que é o 3º e último grau, né? Não existe um grau acima dos bispos. Então, o Papa, ele é também um bispo, né? Ele é o bispo de Roma. Mas no sacramento da ordem só existem esses 3 graus. Então, só para a gente entender também, por exemplo, os cardeais, né? Muita gente às vezes pergunta e tem dúvida. O cardeal, ele é um título, né? Ele não é ali algo do sacramento da ordem, algo a mais, né, que o bispo. Ele é cardeal para auxiliar de uma maneira mais direta o Papa. Mas ele é bispo também. Ou em alguns casos até o cardeal pode não ser bispo, mas assim, em regra geral, ele é um bispo, né? Então, esses são os graus do sacramento da ordem. Só para a gente entender também essa dimensão, que todos os bispos, eles também são uma extensão daquilo que é o Papa. É como se fosse o nosso Papa aqui da nossa diocese. Ele age sempre em consonância com o Papa,
e ele representa mesmo São Pedro para nós, né? Na nossa realidade aqui, do nosso dia a dia, das nossas questões pastorais, da nossa arquidiocese. Então ele seria o nosso Papa também pessoal, mas lembrando que existe sim um chefe, né, do governo universal da Igreja, que é o Papa instituído por Jesus. A gente também aproveitar essa deixa aqui, dessa análise, e refutar uma objeção protestante que diz o seguinte, que nós não podemos chamar ninguém na terra de pai. Então falar Papa Francisco, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI é errado porque você está indo contra a palavra, né? Mas não tem nada a ver, gente, porque tem um versículo que diz, Mateus 23:9, né? E ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, qual está nos céus. Ou seja, um pai celestial, nós não podemos atribuir a nenhum outro que não seja o nosso pai da Santíssima Trindade, né? O pai criador. Mas na terra nós podemos sim qualificar pais que vêm justamente da autoridade do Pai Celestial. Por exemplo, Jesus, ele chamava São José de pai, né? E não era nem ele era o pai biológico, nem era o pai biológico de Jesus, né? Era o pai adotivo, mas era pai de Jesus também, né? Como nós vemos lá em Lucas 2:48. Abraão também chamado pai de muitas nações, como a gente vê lá em Gênesis 17, do 4 ao 5. E também nós vimos, né, como nessa passagem, que aqueles que receberiam a chave seriam chamados de pai, o que se confirma essa profecia, né, no legado da tradição apostólica. O segundo ponto que a gente analisa também sobre a questão do papado é a primazia de São Pedro, porque sempre quando a gente vai ver quando Jesus, né, está ali se dirigindo aos discípulos, sempre os discípulos são ali agrupados, né, falando em nome em comum, mas Pedro tem um destaque, ele é falado separadamente, para nos mostrar justamente o seguinte, que ele foi instituído como o chefe, né, como aquele que estava à frente do povo de Deus, como nós vemos lá em Mateus 10, versículo 2. E os nomes dos 12 apóstolos eram esses, o primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão Tiago, etc, etc. Quando nós vemos lá em Lucas 6, do 13 ao 16, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, é seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, né? Marcos 16, versículo 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, né? Ou seja, aos discípulos e a Pedro. E também lá em Atos 2,14, Pedro, então, pondo-se de pé em companhia aos 11, com forte voz lhes disse. Atos 2,37, indagaram Pedro e os demais apóstolos. O que devemos fazer, irmãos? Né? Então, sempre Pedro ali como um destaque. Lembrando, né, que a questão também do corpo eclesiástico, né, toda essa dimensão foi instituída por Jesus, né? E como a gente vê lá em Deuteronômio 17, 8, 9, essa prefiguração que já se confirma também na instituição do novo, né? Se aparecer uma questão cujo juízo te seja muito difícil de fazer, irá ser com os sacerdotes da linhagem de Levi, ou seja, toda a dimensão do magistério, o corpo eclesiástico, e com o juiz, que é o Papa, né? Ele é o maior, né? na dimensão dos juízos. Quem estiver em exercício no momento, a sucessão, consultá-lo-ás e eles te dirão a sentença, né? Mostrando toda essa dimensão do corpo eclesiástico, né? Já trabalhando ali desde o Antigo Testamento, isso também se confirma no Novo. Outro ponto importante a gente analisar é lá no Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, que está lá em Atos 15, né? Que eles falam ali diversos assuntos sobre a nova ali, a realidade, né? Da questão dos judeus, dos não-judeus, como que seria, e ali, né? Todo o local, né? Estava sob a liderança de São Tiago, mas as decisões prevalecem de São Pedro, justamente porque ele era o líder da igreja, apesar de São Tiago ser o líder local. E é muito interessante também um exemplo, né, que fala sobre essa questão da alimentação, né, que eles estavam numa discussão, né, dos judeus, como seria a questão dos alimentos, porque os judeus não podiam comer as carnes sacrificadas aos ídolos, tem toda uma restrição também em relação à carne. E São Pedro diz em Atos 15:10,
Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo e nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Né? Então ele deu esse parecer ali na questão que estava sendo debatida. E aí, lá em Atos 15:7, né, Pedro então vai usar da sua autoridade, né, daquilo que realmente Deus o chamou. E havendo grande contenda, né, aqueles burburinhos, aquela situação, mas como isso, que não sei, o que está acontecendo, Pedro está falando isso e tal. E aí Pedro disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os pagãos ouvissem da minha boca as palavras do evangelho e crescem. Então São Pedro foi firme também ali na sua autoridade. Essa questão dos alimentos ali, né, de Atos 15 e 20, né, falando sobre como que seria a questão dos alimentos e tal, nós vemos isso sendo confirmado depois também nas cartas paulinas. Qual foi a decisão que foi acatada? Como lá em 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Então, assim, aquilo que antes não podia comer, carne, não sei o que, carne de porco. Não, gente, agora é nova aliança, pode comer, não tem problema, você pode comer bacon, tá? Faz aquele x-bacon, assim, põe, sabe? Não tem problema, tá bom? Por quê? Lá em 1 Coríntios 8, 7 a 8 explica, né? Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca fica manchada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Então, assim, eles começaram a ver, não, essa questão não é muito, né, assim, não é o que eu como ou o que eu deixo de comer, né? Que é ali pelo alimento em si, mas sim a intenção do meu coração, né? Por exemplo, se eu quero fazer um jejum, né? Se eu quero, né, fazer uma oração sobre os alimentos, né? Não é ali a questão do alimento em si, né? Então começou também a ter esse esclarecimento, né? E também Pedro se posicionou em relação a isso. Um paralelo que Jesus mesmo fala no Evangelho, né? Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai do coração, que são as fofocas, as contendas, as invejas, adultérios, né? Então é o que sai do coração do homem que contamina, e não o que entra no coração dele, né? Não o que entra pela boca, porque aquilo que entra pela boca vai pra privada, né? Como Jesus mesmo fala bem rasgado no Evangelho. Então, assim, é muito claro, né, também. E só dando uma deixa, né, gente, em relação à alimentação, a gente pode comer de todos os alimentos, mas sempre lembrando que a gente tem que fazer orações pra gente, né, receber também alimentação, porque pode acontecer sim ali alguma contaminação espiritual, alguma coisa, né, nessa questão mais dos combates e tal, mas assim, sempre rezando, agradecendo ao Senhor pelo dom do alimento, entregando também a Ele todo o processo, né, ali de que foi feito a alimentação, e aí você vai... Seja feliz. Bom, um outro ponto para nós analisarmos no papado é a questão do anel de pescador e a barca de Pedro. O que é isso, né? Bom, os papas, eles usam um anel chamado anel de pescador, que é um anel que realmente nos mostra esse legado da sucessão papal. Então, todos os papas usam este anel como essa questão da raiz, né, do Papa ser em São Pedro, que era pescador. Antigamente esse anel ele era usado como um selo para correspondências privadas, hoje já não é mais assim, mas tem realmente essa questão para a sucessão papal. Os bispos, eles também recebem um anel, né, que é o anel nupcial, que significa realmente a sua fidelidade invencível, né, que guarda a igreja sem mancha, que é a esposa de Deus. Então realmente é um anel, né, muito forte, por isso que quando nós encontramos um bispo, né, nós beijamos o anel, porque realmente mostra que a fidelidade invencível do bispo guarda a igreja sem mácula, sem mancha. Então também existe essa questão, né, de tratamento que nós temos com os bispos. A barca de Pedro, né, ela é essa figura de linguagem que nos fala que é a igreja de Cristo, porque foi na barca de São Pedro que Jesus foi, pregou e houve a pesca milagrosa, lá em Lucas 5:11, né, como a gente vê também, né, lá em Lucas 5:3, né, estando Jesus um dia à margem do lago, vendo duas barcas, subiu a uma das barcas que era de Simão, e sentado ensinava da barca o povo, né. Então ali a gente vê que somente a barca de Pedro contém mesmo essa palavra de Jesus. Aí, né, Simão até fala, né, Pedro, né, Lucas 5:5, Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede, né. Então ali São Pedro, né,
lança novamente a rede, por causa da palavra de Jesus acontece a pesca milagrosa. Então também para nos ver como que Pedro, ele é esse porta-voz, ele recebe a palavra de Jesus, ele faz aquilo que Jesus nos pede, né, como diz Nossa Senhora, fazer tudo o que ele vos disser, e aí a pesca milagrosa acontece. E também nessa passagem nós vemos um conceito, né, que se chama a Cátedra Petri, né, ou seja, a Cátedra de Pedro, e um dogma também da igreja que se chama o dogma da infalibilidade papal. O que é esse dogma? Esse ato de sentar, né, de ensinar é a questão da cátedra. E este dogma ele foi proclamado em 1870 no Concílio Vaticano I, que diz o seguinte: para que um dogma seja estabelecido, né, em infalibilidade papal, ou seja, sem erro, ele tem que ser feito pelo Papa, ou seja, o sucessor de Pedro, né, usando os poderes das chaves concedidas ao apóstolo pelo próprio Cristo, que se pronuncie sobre fé e moral, ou seja, sobre esses dois temas, que queira ensinar a igreja inteira e que defina uma questão declarando o que é certo e proibindo com anátema que se ensine a tese oposta. Ou seja, sempre quando o Papa ele se pronuncia, né, de uma forma ex cátedra, que nós falamos, ou seja, da cadeira de São Pedro, né, da cátedra de São Pedro, ela é inviolável, ou seja, não há erro, sempre vai estar coerente, certo, em consonância com a revelação divina. E nós, como católicos, devemos aderir a essa verdade. Então, por exemplo, o Papa, ele pronunciou ex cátedra o dogma da Assunção da Virgem Maria. Então, para nós sermos católicos, nós temos que ter uma adesão de fé neste dogma. Eu não posso, como católico, questionar se Maria foi assunta ou não ao céu, se a igreja tem que rever ou não este conceito, porque foi realmente declarado ex cátedra. Então, quando o Papa se pronuncia assim, é uma questão dogmática que já está realmente selada, né? E guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja, que ela cumpre em todos os tempos, né? Ou seja, guardar o depósito da fé, né? Essa é a missão da igreja. Então, este dogma faz preservar isso. Aí, gente, tem que distinguir o seguinte: uma coisa é o Papa, ele declarar algo ex cátedra, né? Ele ali pronunciar pelo poder das chaves da igreja. Outra coisa é ele mesmo, a pessoa dele, né? Que muita gente acha assim, nossa, o Papa não pode confessar, os padres não confessam, porque eles são, assim, pessoas que não têm pecado. Não, gente, o padre, o bispo, o Papa, eles têm uma vida sacramental como nós, eles comungam, eles confessam, né? Se precisar de unção dos enfermos, eles recebem, né? Porque tem gente que fica às vezes achando assim, não, que eles não confessam, porque eles não precisam confessar, que eles são assim, nossa, perfeitos, sem pecado, né? Eles estão na luta na santidade como todos nós. Então, assim, muitas pessoas acham que a infalibilidade papal é que o Papa, ele nunca erra, ele sempre, nossa, ele é santo já e não comete pecados e não confessa. E aí quando vê que o Papa vai confessar, às vezes fica assim, né, se questionando, ou assim, né, mas é normal, gente, isso é uma coisa normal. Um outro ponto para a gente analisar também na dimensão do papado é a questão da anciandade, né? Ou seja, a preferência de escolha de candidatos que já tenham atingido uma certa idade. Também aos bispos também é assim, mas mais ainda para os papas, né? Você nunca vai ver um papa assim super jovem, né? Eles sempre já são mais de idade. Por quê? Porque para a Sagrada Escritura, a dimensão da idade, ela favorece você ver as situações de uma maneira mais íntegra, mais honesta, a sabedoria, a justiça. Então, os anciãos são considerados até mesmo como um dom, né? Lá na palavra nós vemos, por exemplo, em Daniel 13:50, o povo apressou-se em voltar. Os anciãos disseram a Daniel: vem sentar conosco e esclarecer-nos, pois Deus te deu o privilégio da velhice. Olha só, gente, como que a velhice é um privilégio. Lá em Provérbios 16:31 diz assim: cabelos brancos são coroa nobre quando se encontram no caminho da justiça. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre as vestes papais, né? Um pouquinho sobre essa questão dos sacramentais, os símbolos que são próprios do Papa. Bom, nós já vimos o anel de pescador, né? Do porquê que ele usa e tudo. E também tem a mitra. A mitra é aquele
um chapéu assim, né, que tem a ponta assim para cima, né, que os bispos também usam, que ele é o símbolo do sacerdócio e do anúncio da Boa Nova, que essa é a razão da igreja, né, também anunciar Jesus, né, anunciar a Boa Nova aos povos, né, libertar, né, os cativos, né, anunciar a ressurreição. E aqui fala também em Êxodo 29:6, né, a mitra porá sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porá sobre a mitra. E Efésios 6:17, né, toma enfim o capacete da salvação, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, né? Ou seja, a mitra tem toda essa conotação do anúncio, da boa nova. E quando existe também o rito da ordenação episcopal, é muito bonito essa frase que diz assim: recebe a mitra e brilha em ti o esplendor da santidade, para que ao aparecer o príncipe dos pastores, mereças receber a coroa imperecível da glória. Então, é muito bonito. Um outro sacramental também que o Papa usa, né, também os bispos, que é o cajado, né, o báculo, que é aquela haste de madeira, né, que ele ali firma o chão, que significa inscrever, gravar, decretar, legislar. E lá em Deuteronômios 33:21 diz assim: ali estava a porção do chefe, avança à frente do povo, cumprindo a justiça do Senhor e os seus juízos com Israel, né? E também lá em Ezequiel 20:37, far-vos-ei passar sob o cajado e vos conduzirei ao respeito da aliança, né? Então é como se essa questão de estar à frente do povo, pastoreio, né, de levar a aliança, está empossado como este governante, né, que vai levar o povo até a terra prometida. Tem também o símbolo ou cinto, né, que também os presbíteros usam, né, que é uma cordinha que se amarra na cintura. É um sacramental, né, uma veste litúrgica que significa expiar os pecados do coração, os pensamentos impuros, né, aquilo que veio da parte dos filhos de Israel. Então ali também é um sacramental para essa questão. Lá em Êxodo 28:4 fala assim: estas, pois, são vestes que farão um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um conto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. Então aqui está toda a questão das vestes litúrgicas, como são sagradas e precisam ser cuidadas com muito zelo. Também lá em Salmo 92, versículo 1. O Senhor é rei, se revestiu de majestade, ele se cingiu com um cinto de poder. A terra que com firmeza ele estabeleceu não será abalada. Também essa questão do símbolo como algo sim que nos traz esse poder de Deus, essa fortaleza. Outro também é o solidel, que é um chapéuzinho assim, ó, que às vezes o bispo usa, também na celebração a gente vê, né, em alguns momentos ele com o solidel, que significa somente Deus, né, como antigamente os judeus usavam o kippá, né, mas aí o solidel é como se a mão de Deus que está sobre mim, né. A outra veste também é a túnica, né, ou a alva, que é aquela veste branca que vai até os pés, que significa pureza, luz, né? Então, essas vestes de Cristo, né, que nos reveste de novas vestes, né, como no batismo. Então, também essa questão da túnica, e também é um sacramental, uma veste sagrada, como a gente vê lá em Gênesis 37:3. Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E mandaram-lhe fazer uma túnica de várias cores, né, naquela questão de José do Egito, né, que ali também, ele foi ali escolhido, né, ele teve ali uma túnica especial para ele, né, então também o sacerdote, né, o bispo, o papa, ele também tem uma túnica especial, o papa ainda, né, como uma túnica branca, né, que ele sempre está usando aquela túnica, então é realmente essa da escolha de Deus sobre ele, né. Levítico 16:4, né? Revestir-se-á da túnica sagrada de linho, cingir-se-á de um cinto de linho. Essas são vestes sagradas que ele só vestirá depois de se ter lavado, né? Depois de ter se purificado. E também lá em Isaías 22:21, né? Revesti-lo-ei com a tua túnica, cinge-lo-ei com o teu cinto, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, como nós vimos antes. E também uma outra veste, né? Que é o palho, que ele usa assim aqui sobre os ombros.
que simboliza a dimensão missionária do pastor, como a ovelha que ele traz sobre os ombros, né? Então, o palho, ele traz essa questão da missão pastoral, né? Então, também os bispos usam, né, como sinal da sua jurisdição em comunhão com a Santa Sé. E, por fim, a cruz peitoral, né, que os bispos usam, né, um crucifixo, que é realmente a sua dignidade sacerdotal, que provém da cruz, como fala lá em Atos 20, 28, a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue, né? Pra gente só terminar aqui e refutar duas objeções protestantes também que falam contra o Papa, é que primeiro que eles falam que Pedro não era celibatário porque ele tinha uma sogra, porque fala da cura da sogra de Pedro. Mas, gente, sim, Pedro foi casado, né? Ele teve um casamento, teve uma sogra, mas quando Jesus faz o chamado, ele responde assim, Lucas 18, 28, 30. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Deixar tudo é tudo, gente, até família, mulher, sogras, né, tudo. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não há de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura e a vida eterna. A idade vindoura, a vida eterna. Então, sim, Pedro foi casado, mas ele deixou tudo, deixou também mulher, né? E aí teve toda a dimensão do celibato. É claro que depois a igreja foi instituindo, né? Mas o celibato é desde a origem. Se você tem alguma dúvida sobre o celibato, nós temos um vídeo no canal explicando toda a questão bíblica do celibato. Um outro ponto é que eles falam também que o Papa ele é a besta do Apocalipse, né? Que eles fazem não uma exegese, mas uma exegege, né? Eles fazem uma exegege e aí falam que, não, o Papa ele é a besta do Apocalipse, né? Mas vamos entender um pouquinho isso aqui, gente. O Apocalipse, ele é um livro que ele foi escrito, né? Foi escrito por inspiração divina. Então, assim, a leitura bíblica ela sempre é para uma realidade temporal da época, mas também para questões futuras, né? Então, existe sempre essas duas questões de leitura da Sagrada Escritura, né? Como a gente vê lá em Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tem visto, as que são, ou seja, para este momento que a gente está vivendo agora aqui, São João, lá na época de Jesus, e as que depois dessas hão de acontecer, ou seja, as promessas, as questões dos fins dos tempos. E nas questões escatológicas, a igreja é muito prudente, ela não fala assim, tal pessoa vai ser a besta, tal coisa é a prostituta do Apocalipse, é a Babilônia, e não sei o que, a igreja não faz isso não é escatologia, né? Ela não nomina isso, né? Mas para fazer análises ali temporais, sim, é possível identificar quem que seria a besta. Ou seja, naquele tempo ali os cristãos, eles estavam ali fazendo ali a comunicação e não podia escrever o nome, né, daquela pessoa que eles queriam se referir. Então usou-se uma técnica chamada gematria, que é você usar de números para enviar uma informação. E aí eles fizeram então a gematria do imperador César Nero. E se você fizer a gematria, realmente vai dar 666. Né, que mandou matar inúmeros cristãos, inclusive São Pedro e São Paulo. Então daí que vem essa origem da questão da besta. A marca da besta eram aquelas pessoas, porque, por exemplo, existiam muitos cristãos, né, ou pessoas, né, que iam para o mercado e elas tinham que ali fazer mesmo uma adoração a um ídolo. E elas ficavam sem graça de não fazer, porque sabiam que seriam perseguidas e seriam assassinadas. Então, essas pessoas que se curvavam aos ídolos com medo da perseguição eram as que tinham, né, a marca da besta e tal. Então, mas a besta seria essa questão de César Nero. Em Apocalipse 13:18 até já fala isso, né? Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Então, para fazer a gematria. Só que aí o povo da exegese, né, que não é da exegese, eles fizeram a gematria de um título que se chama Vicarius Filii Dei, que é o vigário filho de Deus, né? E que se refere ao Papa, e que também dá 666. Eles começaram a falar assim, não, a besta é o Papa por causa disso. Só que primeiro, São João escreveu o Apocalipse em grego, e Vicarius Filii Dei está em latim, então aí já não bate. Segundo, né, porque
o Papa, ele nunca se chama de Vicarius Filii Dei, mas de Servus Servorum Dei. Então, assim, não é, né, assim, por causa de um título. Também fala assim que é um homem, não é um título. Então, também já não bate aí. E se fosse assim, também a gente fizer a gematria da Ellen Goldwhite, por exemplo, que é a fundadora dos Adventistas, também dá 666. E são os Adventistas os que mais falam, né, que propagam essa heresia de que o Papa é a besta, né? E agora teve aí umas mudanças e tal, mas sempre foram mais os Adventistas que falaram essa calúnia, né? Então faz a gematria da Ellen Goldwhite que vai dar 666 também. Então, assim, não é por aí, gente, essa questão de, quem que vai ser a besta, quem que é o 666, não. Ali a gente pode analisar o que foi para aquela época. As questões escatológicas, a gente não pode fazer previsões de futuro, né? Isso aí nem o Filho do Homem sabe quando Deus, né? Como fala lá, quando o ladrão, que vai vir como um ladrão, dia de ladrão, né? Então a gente nem sabe quando vai ser todas as questões dos fins dos tempos. Então a gente não pode fazer esse tipo de análise. Mas aquilo que a gente pode, nessa exegese, a gente vê que não tem nada a ver com essa questão do Papa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre o Papa, né? Vou concluir aqui com uma frase de Pio XII que diz assim: nada se pode conceber de mais glorioso, mais nobre, mais honroso do que pertencer à Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana, pela qual nos tornamos membros de um corpo tão santo. Somos dirigidos por um chefe sublime e somos penetrados por um único Espírito Divino. Enfim, somos alimentados neste exílio terrestre por uma só doutrina e um só pão celeste, até que finalmente tornemos parte da única e eterna bem-aventurança celeste, né, gente? Então que a gente possa se alegrar com este presente que é o Papa, rezar por ele, amar o Papa, defendê-lo, não deixar qualquer coroinha aí de esquina fale mal do Papa, tá? Não pode, tá, gente? Não pode mesmo. Bata o pé, sabe? Seja firme e seja como Catarina de Sena, Santa Catarina, que diz que o Papa é o doce Cristo na Terra, né? Então vamos ter muita unidade com o nosso Papa. Realmente o Papa Francisco é um Papa que ele é uma profecia para o nosso tempo, né? Então, realmente abraçá-lo, acolhê-lo, né? E ouvir a voz que ele quer transmitir neste tempo para nós. Tá? Por isso, se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal para você receber todos os vídeos e não perder nenhum estudo, tá bom? Ative o sininho também para você receber as notificações. E também, se você quiser, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, para você acompanhar também o nosso apostolado. E se você gostou, clica aí no gostei, deixa seu comentário aqui falando seu amor sobre o Papa, este grande presente que o Senhor deixou a nós, o que você já aprendeu também com os ensinamentos dos Papas, e divulgue este vídeo para os seus amigos, para que mais pessoas conheçam a verdade de Deus, e a verdade nos libertará, tá bom, gente? Olha, um grande beijo para vocês, graça e paz.